Ou seja, é possível que uma liderança importante do esquema de poder do Vladimir Putin tenha pulado fora, tentado se amotinar, forçado uma negociação para além das suas capacidades, tenha entrado em confronto com Sergei Shoigu, ministro da Defesa, ex-comandante em chefe do exército russo, que é uma pessoa muito poderosa, e seria uma disputa intra-oligárquica, intra-aparelho militar e aparelho de segurança. Então, eu não descartaria nenhuma possibilidade, absolutamente nenhuma possibilidade. No campo da técnica, que não é meu caso, eu não sou especialista em defesa a esse nível, eu recorri a um colega, um jovem internacionalista, Pedro Guedes, que está trabalhando numa empresa nesse momento, e me ajudou, dou o crédito para ele. Se você me permitir, eu leio o que ele me mandou, se você me permitir isso, porque é um especialista em defesa. Tá? Rapidamente, tá bem? Rapidamente, pode ser. Então, voando aqui. Cadê o Pedro aqui? Cadê o Pedro? Pedro. Então, primeiro, né? A lista dos que caíram. Propustin Sergei, Makarian Eugênio, Totmin Alexandre, Tchekalov Valery, Udmin Dmitry, Matseev Nikolai, Prigozhin Evgeny. É a cúpula da Wagner. Pedro me comentou o seguinte: probabilidade sendo discutida em grupos de defesa em escala mundo, tá? Pode ter sido um míssil de reconhecimento de calor, ele até deu o tipo do míssil, uma estrela, até comentou, se fosse um Buk, teria estraçalhado o avião no ar, tá? Teria estraçalhado ou rasgado no meio se fosse atingi-lo de forma para uma bateria antiaérea. O voo estaria autorizado a trafegar pelo espaço aéreo russo. Então, a hipótese, Conde, de uma triste coincidência, óbvio que a gente não pode provar, e essas situações não serão provadas, dificilmente será provado alguma coisa, é praticamente descartado. É uma triste coincidência, como o avião do presidente do Panamá, Omar Torrijos, depois que ele conseguiu arrancar do Jimmy Carter o acordo para a retomada do canal do Panamá, já no governo Reagan, o avião dele caiu ou foi caído. E tardou mais quase 20 anos para retomar o canal do Panamá. Então, numa disputa intra-oligárquica dentro do aparelho de defesa e do aparelho de segurança de um país que está em guerra e ele ameaçou um motim, eu diria que talvez tenha sido um recado. Ou talvez tenha sido o preço para manter uma lealdade dentro do Ministério da Defesa, entre o ex-comandante em chefe do Exército e o próprio gabinete de Putin. Agora, Bruno, permita-me especular algumas possibilidades aqui contigo, com o nosso público, que é o seguinte, pensar, né? Será que o governo russo, ou Putin, ou Shoigu, seriam tão ingênuos e alucinados em promover esse tipo de atentado, né? Dentro do próprio país, quer dizer, sabendo que a opinião pública do mundo inteiro iria, como está fazendo agora, né? Estão avançando para cima deles, no mundo todo. E aí coloco mais um tempero nessa questão, te devolvendo. Eu sempre acho que tem o dedo podre dos Estados Unidos em todas essas questões, inclusive quando o próprio Prigozhin fez aquela insurreição e quase chegou até Moscou. Eu queria te ouvir sobre isso. A tua hipótese é tão válida quanto a que eu levantei, né? As capacidades operacionais do Ocidente, da OTAN, dos seus aliados. O Pedro até me deu uma ajuda aqui. Ele citou, né, a presença da SBU, que é a Agência Ucraniana de Profundidade, é o espelho da FSB, que tem tanto espionagem, com operações de sabotagem e forças especiais internalizadas em território russo. Então, uma outra situação, especulando contigo em voz alta, é essa. Algum ato de sabotagem, mas pela trajetória do míssil sairia do chão, ou seja, uma célula instaurada em território russo. A probabilidade maior para esse nível operacional é a SBU, que é a inteligência ucraniana que opera fora, com capacidades militares muito boas, de modo a criar essa celeuma que você trouxe agora.
considerando as vias de fato e o jogo real da política na interna do aparelho russo, pode ser uma situação como pode ser outra. A gente pode ir para aquela lógica do interesse, né? Quem convém mais nesse momento, em escala mundo, um escândalo de opinião pública como esse, Conde? A tua hipótese é corretíssima. Interessa mais a você. Aliás, sem querer te interromper, já interrompendo, querido Bruno, as cenas são assustadoras, né? Você vê o avião caindo, pegando fogo. Quer dizer, quem que sabia que ia acontecer isso, né? Já estava posicionado ali para pegar essas imagens e soltar dentro também desse circuito da guerra híbrida que usa as redes. Né? Agora, conhecendo a linguagem política e político-militar da aparelho de segurança da Rússia, isso opera também como um disciplinamento. Todos os instrumentos são válidos. Nenhum governo de um aparelho de Estado complexo como o russo conseguiria ser uma autocracia de Putin. Estamos em guerra com o Ocidente. Não se arvorem a jogadas independentes. Então, eu colocaria hoje, no plano da especulação, que eu ia tentar chegar lá, né? A tua hipótese, ela é mais plausível do ponto de vista da política, eu diria. Agora, do disciplinamento da interna de um aparelho de segurança complexo como é tanto a agência militar como a FSB, como o conjunto do governo Putin, em guerra, todas as hipóteses estão abertas. Mas o efeito político, não tem razão, o efeito político extramuros, né, não doméstico, é afirmar que, olha, veja só o que o governo russo faz com seus aliados. O efeito intramuros e entre aliados, incluindo a República da China, veja só como o aparelho russo consegue governar e consegue disciplinar seus dissidentes. Eu já estou indo até um pouco... Desculpa, pode completar. Não. O que não seria mal visto pela cultura política asiática, isso não é mal visto, não. Muito pelo contrário. Né? Claro que sutileza não é o forte da Rússia, mas uma operação mais sutil seria talvez melhor aceitar, teria um aceite melhor. Me permita falar mesmo no portunhol, mas a hipótese principal é a tua, Conde. Eu diria. Mas não dá para descartar nenhuma delas. Eu queria até fazer uma ramificação dessa hipótese por experiência. A gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, o próprio, não sei se foi o Thomas Friedman, que escreveu que a explosão do gasoduto Nord Stream 2 foi feita pelos Estados Unidos. Ele diz claramente isso. Clarissimamente. É quase que a verdade oculta. Verdade, é um segredo público, eu diria. Isso, né? E eu fico pasmo de não ver o governo russo responder a isso, né? Não respondeu, foi como se tivesse tido uma explosão espontânea, né? Para todos os efeitos, né? Agora, uma coisa é pensar o avião brasileiro, né? Para mim, acho que o legacy é o legacy da Embraer. Avião da Embraer não cai. Né? Eu costumo dizer que os melhores engenheiros de aviação do mundo são os brasileiros da Embraer. Eles são artistas, né? E esse Legacy também é um avião de alta performance. Eu me lembro que acho que teve aquela colisão com 2 pilotos americanos quando caiu aquele avião da Gol lá no meio da Amazônia, né? Não sei se você se lembra, de 2006, se não me engano. Era um Legacy também. E porque o Brasil, ele está... O Zelensky está querendo o governo brasileiro o tempo todo do lado dele, e o Brasil não está aceitando esse tipo de coisa. Sobre essa questão do avião ser de fabricação brasileira, será que existe ainda alguma questão nisso também, meu querido Bruno? Então, eu perguntei, né, para esse colega que é especialista em defesa, ele é civil, mas estuda muito, ele disse que não tem registro de um avião Legacy da Embraer cair, a não ser que tivesse chocado com um pássaro ou até com um drone. O fato do avião ser brasileiro, Conde, eu diria que está mais como uma informação complementar, porque, ao que tudo indica, o avião pertenceria a Wagner. Então, já estaria na frota aérea de jets privados da Wagner há mais tempo. Mas, evidentemente, que essa informação a inteligência ucraniana teria. Se tudo isso entrou no cálculo, vamos fazer uma operação de contra-informação e contra-propaganda para o Estado russo pagar a conta do assassinato da cúpula divergente do grupo mercenário que opera a favor da Rússia, tanto na Ucrânia como nos demais países. Né? Não é nenhuma novidade. Os Estados Unidos devem ter umas 20 companhias dessas. Israel deve ter umas 50. Né? A Rússia tem uma,
que até então opera bem, e outras de retaguarda que não são de primeira linha. E estava ganhando um mercenário ocidental na Ucrânia em torno de $10 mil mês para tentar sobreviver às ofensivas russas lá. Então, mercenário todo mundo tem, né? A diferença é que um aparece, outro não. Mas eu não sei se entra no cálculo, Conde, de, o avião era brasileiro, logo, vamos supor, não sei qual o tamanho da frota privada da Wagner, não deve ter mais que 2 aviões, é muito cara a manutenção, mesmo para um grupo milionário desse, né? E quanto mais aviões, mais alvo você tem, mais chance de sabotagem você tem, mas, de qualquer maneira, seria uma operação perfeita, coadunar um avião brasileiro, essa queda de braço diplomático Ucrânia-Brasil e a liderança do grupo mercenário dissidente de Moscou. Olha só, e porque tem um precedente, né? A Embraer e o governo brasileiro podem investigar isso, né? Tem esse precedente jurídico no direito internacional. Quer dizer, como é um avião da Embraer, o governo brasileiro pode requerer a investigação sobre o que ocasionou a queda e tudo mais. Quer dizer, entra mais um ingrediente nessa questão de descobrir o que causou aquilo lá.